Seção 1 do Corregedor Regional. Artigo 52. Compete ao Corregedor Regional exercer correição ordinária nas unidades de primeira instância uma vez por ano e sempre que necessário. Exercer correição extraordinária ou inspeção. Processar e apreciar os pedidos de providências. Processar a correição parcial requerida pela parte contra ato ou despacho de juiz de primeira instância e, se admitida, julgá-la no prazo de 10 dias após instrução. Processar as representações alusivas aos serviços judiciários e auxiliares das varas do trabalho e as que envolverem juiz do trabalho de primeira instância, determinando e promovendo as medidas necessárias à regularidade do procedimento administrativo ou jurisdicional. Apurar de ofício ou mediante representação e determinar, quando necessário, a imediata regularização às providências e as medidas adequadas. A linha A, ao cumprimento de prazos legais pelos juízes do trabalho de primeira instância. A linha B, a prática de atos ou omissões dos órgãos e serviços auxiliares, que devam ser corrigidos. Inciso 7º. Baixar provimentos sobre matéria de sua competência, ad referendum do órgão especial, e decidir as questões deles provenientes. Inciso 8º. Analisar e, se for o caso, cancelar ou mandar retificar portarias, ordens de serviço, instruções e outros atos de natureza administrativa baixados por juízes do trabalho de primeira instância e seus serviços auxiliares, quando contrariarem a lei ou este regimento. Inciso 9º. Prestar informações sobre juízes do trabalho de primeira instância para fins de acesso, promoção, remoção, permuta, afastamento, para estudos e aplicação de penalidades. 10. Aprovar, quando não previstos em lei, os modelos a serem utilizados nos serviços de primeira instância. 11. Examinar, em correção ou inspeção, autos, documentos e demais dados da unidade, determinando as providências cabíveis, exceto quanto à eliminação de autos processuais, que será realizada na forma da lei. 12. Expedir instruções normativas aos serviços auxiliares das varas do trabalho. 13. Instaurar, instruir e submeter à apreciação do órgão especial procedimento nos casos de incorreção ou descumprimento de deveres e obrigações por parte de juiz do trabalho de primeira instância, assim como nos demais casos de faltas disciplinares observado o princípio da ampla defesa. 14. Propor ao órgão especial, por motivo de interesse público, a instauração de processo administrativo contra juízes do trabalho de primeira instância. 15. Comunicar ao presidente do tribunal a necessidade de decretar regime de exceção em vara do trabalho e de designar juiz para responder pelo expediente judiciário, definindo normas a serem observadas durante a vigência do regime de exceção, mediante aprovação do órgão especial. 16. Realizar sindicâncias no âmbito de sua competência. 17. Supervisionar a elaboração dos relatórios estatísticos sobre o movimento processual e atuação jurisdicional dos órgãos e dos juízes de primeira instância produzidos pela Secretaria da Corregedoria e determinar remessa ao presidente do tribunal para fins do artigo 42, inciso 33. Inciso 18. Emitir parecer nos processos de criação, ampliação ou adequação de varas do trabalho, bem como nos casos de divisão ou revisão das jurisdições e circunscrições judiciais. 19. Decidir os conflitos de atribuições entre juízes de primeiro grau. 20. Fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 35, inciso 5º da Lei Complementar 35 de 79. 21. Decidir os recursos dos atos de natureza administrativa praticados por juízes de primeiro grau ou por servidores a eles vinculados, no âmbito das respectivas atribuições. 22. Emitir parecer nos processos de vitaliciamento de juízes. 23. Emitir parecer nos processos de indicação de diretores
de secretaria e chefes de divisão. 24. Presidir audiências de conciliação em recursos de revista. 25. Apresentar proposta de alteração das circunscrições judiciárias com a finalidade de distribuição e lotação dos magistrados de primeiro grau. Parágrafo único. Os atos praticados ad referendum do órgão especial, conforme a previsão contida no inciso 7º, pedem sua validade e eficácia vedada a sua renovação, se no prazo de 120 dias improrrogáveis não forem submetidos à apreciação do referido colegiado. Seção 2. Do vice-corregedor regional. Artigo 53. Compete ao vice-corregedor regional substituir o corregedor regional nos casos de ausência ou impedimento, exercer uma vez por ano e sempre que necessário correição ordinária nas unidades de primeira instância, exercer correição extraordinária ou inspeção, processar as representações alusivas aos serviços judiciários e auxiliares das varas do trabalho e as que envolverem juiz do trabalho de primeira instância, determinando e promovendo as medidas necessárias à regularidade do procedimento administrativo e jurisdicional. Determinar a realização de sindicância nos casos de sua competência. Inciso 6º. Exercer no todo ou em parte outras atribuições que lhe forem delegadas de comum acordo pelo corregedor. Inciso 7º. Acompanhar no âmbito da Corregedoria Regional o processo de vitaliciamento do magistrado em estágio probatório. Inciso 8º. Presidir audiências de conciliação e recursos de revista. Seção 3 da Secretaria da Corregedoria. Artigo 54. A Corregedoria contará com uma secretaria encarregada de ordenar e executar os serviços que lhes são atinentes, de acordo com este regimento e as determinações do Corregedor Regional e do Vice-Corregedor Regional, de modo a viabilizar o exercício das atribuições correicionais. Parágrafo 1º. Todos os procedimentos instaurados pela Secretaria da Corregedoria deverão ser autuados em meio eletrônico no Sistema de Processo Judicial Eletrônico das Corregedorias, PJE-COR, conforme disciplina normativa estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. A autuação deverá observar as classes processuais autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça e poderá ser efetuada pela própria Secretaria para promover atividades correcionais e atender às determinações do Corregedor Regional ou do Vice-Corregedor Regional, ou por quaisquer interessados em submeter à apreciação eventuais dúvidas e consultas relacionadas às atribuições correicionais. Parágrafo 3º. Todos os expedientes e petições relativos aos procedimentos em curso no PJE-COR deverão ser apresentados diretamente no sistema, ou a ele oportunamente encaminhados, na impossibilidade de uso da funcionalidade digital. Artigo 55. O secretário da Corregedoria será indicado pelo Corregedor Regional, com observância do artigo 42, inciso 9. Seção 4 do Procedimento Correicional. Artigo 56. A correição poderá ser instaurada ex officio, a requerimento das partes e de qualquer interessado, ou por determinação do tribunal. Artigo 57. Nas correições poderão ser examinados autos, livros, registros físicos, digitais, fichas, papéis, documentos das secretarias, além de tudo mais que for julgado necessário ou conveniente pelo corregedor, sem prejuízo do disposto no artigo 52, inciso 1º. Parágrafo único. As correições constarão de registro em ata, que conterá detalhadamente toda a atividade correicional desenvolvida e as recomendações feitas. Seção 5 da correição parcial. Artigo 58. Não havendo recurso específico, é cabível a correição parcial para corrigir erro, abuso e ato contrário à boa ordem processual, ação ou omissão que importe erro de procedimento, no prazo de 5 dias, a contar da ciência do ato ou da omissão impugnados, independentemente da qualidade do interessado. Artigo 59. O pedido será formulado pela parte interessada à Corregedoria Regional por meio de procedimento eletrônico a ser instaurado no Sistema Processo Judicial Eletrônico das Corregedorias, PJE-COR, que deverá conter indicação do desembargador corregedor regional a quem é dirigida, a qualificação do autor e a indicação da autoridade a que se refere a impugnação, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido e suas especificações, a indicação de eventuais provas necessárias à demonstração dos fatos alegados.
e a data e assinatura do autor ou do seu representante. Parágrafo 1º. A petição inicial no sistema PJ-ECOR será obrigatoriamente instruída com cópia digitalizada do ato atacado ou da certidão de seu inteiro teor, cópias digitalizadas da procuração outorgada ao advogado, subscritor e de outras peças do processo que contenham os elementos necessários ao exame do pedido, inclusive de sua tempestividade. Parágrafo 2º. Caso não seja possível ao interessado realizar o pedido via eletrônica no sistema PJ-ECOR, a parte poderá justificadamente valer-se do encaminhamento por e-mail, por unidade de atermação ou recebimento por meio físico, hipóteses em que a Corregedoria providenciará a autuação do referido sistema. Artigo 60. Estando a petição regularmente formulada e instruída, o desembargador corregedor regional poderá ordenar, desde logo, a suspensão do ato motivador do pedido, quando for relevante o fundamento e se puder resultar a ineficácia da decisão correicional. Parágrafo único. A petição poderá ser liminarmente indeferida se não preenchidos os requisitos do artigo 59 ou se o pedido for manifestamente intempestivo ou descabido. Artigo 61. Processada a medida e verificando a necessidade, o desembargador corregedor regional solicitará informações ao juiz que estiver na titularidade da vara do trabalho, devendo este, se for o caso, dar ciência ao juiz que praticou o ato impugnado. Parágrafo único. Se solicitadas, as informações serão prestadas no prazo de 5 dias, podendo, entretanto, o juiz, no mesmo prazo, reconsiderar o despacho ou sanar a omissão, hipótese em que dará ciência ao corregedor regional para que este determine o arquivamento da medida. Artigo 62. Não se conformando com a decisão do corregedor regional, o corrigente poderá interpor agravo regimental para o órgão especial, que o decidirá em última instância. Artigo 63. Comunicada a decisão ao juiz de primeiro grau, este deverá dar-lhe imediato cumprimento, se for favorável à parte, sob pena de responsabilidade. Artigo 64. As disposições desta seção aplicam-se ao pedido de providências no que couber. Capítulo 9. Das seções especializadas. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 65. Constituem seções especializadas a primeira seção de dissídios individuais, a segunda seção de dissídios individuais, a terceira seção de dissídios individuais, a seção de dissídios coletivos. Parágrafo 1º. As vagas nas seções especializadas serão preenchidas pelos desembargadores, utilizando-se o critério da antiguidade, sendo permitida a remoção ou a permuta na forma regimental. Parágrafo 2º. Os desembargadores ocupantes de cargos de direção do tribunal não farão parte das seções especializadas, exceção feita à seção de dissídios coletivos, da qual participam o presidente e o vice-presidente judicial. Parágrafo 3º. O retorno à seção especializada de origem fica assegurado aos desembargadores ocupantes de cargos de direção quando do término do respectivo mandato. Artigo 66. As seções especializadas funcionarão em dias diversos daqueles destinados às sessões das câmaras, do órgão especial e do tribunal pleno. Parágrafo único. Para instalação e funcionamento das seções especializadas, exige-se o quórum de maioria absoluta. Artigo 67. As sessões de dissídios individuais serão presididas pelos desembargadores eleitos pelos componentes do respectivo colegiado, cujo mandato será de 2 anos em período coincidente com o da administração do tribunal. Parágrafo 1º. Os interessados em concorrer à presidência da respectiva sessão deverão se inscrever no prazo de até 30 dias antes do dia da eleição.
Parágrafo 2º. A eleição dos presidentes das sessões de dissídios individuais será feita mediante escrutínio a se realizar na última sessão do mês de novembro dos anos pares ou no primeiro dia útil subsequente. Parágrafo 3º. Em caso de empate, considerar-se eleito o desembargador mais antigo, dentre os que tenham atingido a maior votação. Parágrafo 4º. O presidente eleito tomará posse no primeiro dia útil seguinte à data de posse prevista para a administração, sendo substituído em suas ausências pelo critério da antiguidade. Artigo 68. Compete ao presidente de cada sessão especializada Inciso 1º. Dirigir, ordenar e presidir as sessões da sessão especializada, propondo e submetendo as questões a julgamento. Inciso 2º. Votar, apurar os votos emitidos e proclamar as decisões. Inciso 3º. Despachar as petições nos processos ainda vinculados administrativamente à sessão, nos quais já tenha sido lavrado e assinado o acórdão pelo relator. Inciso 4º. Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias da sessão, designando o dia e a hora da sua realização. Inciso 5º. Manter a ordem e o decoro nas sessões, ordenar que se retirem as pessoas que se comportarem inconvenientemente e requisitar, quando necessário, força policial. 6º. Indicar o secretário da sessão e o seu substituto. Inciso 7º. Despachar os recursos e as execuções das decisões proferidas pela sessão. Inciso 8º. Convocar juiz substituto no tribunal para integrar o órgão que preside, a fim de compor quórum, ou, no caso das sessões de dissídios individuais, para proferir voto de desempate. Inciso 9º. Submeter à consideração do Tribunal Pleno, por intermédio do presidente do Tribunal, após a lavratura do respectivo acórdão, os processos em que, na sessão especializada, tenha sido acolhida a arguição de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público. Determinar a distribuição de processos por dependência, requisitar os processos de competência da respectiva sessão especializada na hipótese descrita no artigo 173, parágrafo 1º deste regimento interno. Artigo 69. Compete às sessões especializadas julgar as exceções de suspeição e impedimentos opostos pelas partes contra juízes de primeiro grau em processos de sua competência recursal, aplicando-se, no que couber, as disposições do artigo 83, inciso 19 deste regimento interno. Seção 2. Da primeira e segunda sessões especializadas em dissídios individuais. Primeira e segunda SDI. Artigo 70. A primeira e a segunda sessões especializadas em dissídios individuais, SDI, primeira e segunda SDIs, serão constituídas de 13 desembargadores cada uma, dentre eles o seu presidente. Parágrafo único. Cada sessão especializada será presidida pelo desembargador eleito nos moldes do artigo 67 deste regimento interno, ou, na sua ausência, pelo desembargador mais antigo da sessão. Artigo 71. Compete a ambas as sessões especializadas em dissídios individuais, SDI, tratadas nesta sessão, julgar. Inciso 1º. Os habeas corpus contra atos de magistrados de primeiro e segundo graus, ressalvada a competência dos demais órgãos do tribunal. Inciso 2º. Os mandados de segurança individuais e coletivos contra decisões dos órgãos judiciários de primeiro e segundo graus, ressalvada a competência dos demais órgãos do tribunal. Inciso 3º. Os conflitos de competência entre juízes de primeiro grau. Inciso 4º. Os agravos internos das decisões monocráticas dos relatores nos processos de sua competência. Inciso 5º. As exceções
de suspeição ou impedimento arguidas contra a própria sessão ou qualquer de seus integrantes nos feitos pendentes de sua decisão. Inciso 6º. As exceções de incompetência que lhe forem opostas. Inciso 7º. Os embargos de declaração opostos aos seus acordos. Inciso 8º. As habilitações incidentes e arguições de falsidade em processos pendentes de sua decisão. Inciso 9º. As restaurações de autos de sua própria competência. Inciso 10. Os recursos relativos aos mandados de segurança impetrados em primeiro grau de jurisdição em matéria de sua competência. Inciso 11. As ações rescisórias de seus acordos. Inciso 12. As reclamações que visem garantir a autoridade de suas decisões. Inciso 13. Os agravos regimentais conforme previsto no artigo 356, inciso 3º deste regimento interno. Parágrafo único. Os conflitos de atribuições entre os integrantes de cada seção serão decididos pelo respectivo presidente, ou, na sua ausência, por seu substituto.